Porque São Caetano é uma cidade riquíssima, por causa da fábrica da GM lá, que gera um monte de imposto. Então, ônibus lá é de graça. Então, se você tem ônibus elétrico, você gera uma qualidade de serviço sensacional para a pessoa que vota em você. Justo. Perfeito. Inclusive, você falou aqui da história do Corolla, cara, que eu esqueci de comer. Porque é a história do Ricardo, que é quem tá para ter o segundo filho. Ele fez. Justamente, eu tive um Corolla, até falo, pô, o Ricardão, troca esse Vovorola, aí vamos pegar um carro mais legal, né? Aí ele saiu do Corolla Sedã, foi para um Corolla Sedã novo, aí agora ele comprou o Corolla Cross. Aí ele falou o seguinte, mas pô, fizeram uma marmita lá atrás no escapamento, cara. Tô louco pros caras arrumar isso aí, ou trocar e pegar o carro com o escapamento bonitinho. E ele não sai do Corolla, cara. É muito isso, não troca, doideira. Vai comprar um BYD? Nunca. Não vai. Nunca. Eu ia até perguntar, que tá falando da invasão, da importação chinesa, que chegou e você explicou pra gente que importou, mas não vendeu. Não vendeu. E putz, tá tudo nos portos. Tem saído muita notícia, assim, de como, por exemplo, a Europa tem se preparado para se defender de uma invasão chinesa de carros elétricos com elevação de impostos, para proteger mercado. Então, o que acontece? Realmente, a alíquota de importação na Europa é 10%. A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: os chineses começaram com carro elétrico bem antes dos outros. Eu vou contar a história. Em 2008, um engenheiro chinês, recém-contratado pelo MIDIC, lá, Ministério do Comércio e Indústria chinês, que não era do Partido Comunista, tem 50 milhões de pessoas no partido. É raro alguém que não seja do partido e trabalhar no ministério, mas esse foi. Ele trabalhava na Audi, esse engenheiro. Hoje ele é o número 2 no MIDIC na China. Esse chinês, ele marcou uma reunião com o ministro e falou o seguinte, ele falou: ministro, nós nunca vamos conseguir recuperar o atraso que a gente tem nos carros térmicos, nos carros a gasolina. Nossos motores são piores que os motores ocidentais, nossos câmbio automático, são piores que os câmbios ocidentais. E por mais que a gente melhore, eles também melhoram. Então é uma esteira rolante, onde eles estão aqui e eu estou aqui, e a gente vai andando. E assim, a minha esteira rolante não é tão mais rápida que a deles. Eu não vou conseguir recuperar esse atraso. Isso aqui nem, por exemplo, com fábrica de avião. Aí, depois eu chego lá. Então, o que acontece? Essa diferença, eu não vou conseguir recuperar. O que eu proponho? A gente consome 13 milhões de barris de energia, de petróleo, a gente produz 5. A gente importa 8 milhões de barris por dia. Nós somos o maior importador de petróleo do mundo. O que eu preciso? Cortar minha dependência de petróleo. Carro elétrico. Aí o governo chinês deu vários bilhões de dólares para um monte de montadora, entre as quais a JAC, financiado em 20 anos com 0 de juros ou com 1% de juros, não sei a quanto, mas eu sei que o juro era muito baixo, para subsidiar pesquisa em cima de carro elétrico. Eu andei num carro elétrico da JAC em 2010. Caramba. Era uma droga. Fazia 35 km por hora de velocidade máxima, tinha 25 km de autonomia, era uma droga. Caraca, mas pô, isso em pouco tempo. 2010. Aí em 2011, 2012, em 2013 os carros elétricos da JAC já tinham 60 km de autonomia e as baterias foram melhorando e velocidade máxima de 80 por hora. E foi melhorando, tanto assim que eles chegaram na tecnologia atual. E os ocidentais, eles não tinham esse problema. E na China tem outro problema com petróleo, que é o seguinte: todo o petróleo da China vem do Oriente Médio. Agora está vindo um pouco da Rússia, mas todo o petróleo da China vem pelo Oriente Médio. O petróleo da China, ele vem para o Oriente Médio, ele passa pelo Estreito de Singapura e ele chega na China. O Estreito de Singapura tem 50 quilômetros só, ele é estreitinho. E tem um porta-avião americano de cada lado. E tem um telefonema do Biden, não passa mais um petroleiro lá. Se você não pega o Estreito de Singapura, você passa por baixo, você olha no mapa mundi, você passa por trás das Filipinas e você volta para o Mar da China. E você passa a 1.000 quilômetros de Guam, que é a maior base naval dos Estados Unidos. Lá tem 7 porta-aviões. Ou seja, um telefoneminha e não entra mais petróleo na China.
Claro que vai dar uma bagunça gigantesca, mas dá para fazer. Lembra, eles gastam 13 e produzem 5. Então, eles têm estoque estratégico de petróleo, que os Estados Unidos também têm, em minas de sal desativado, onde eles guardam lá um montão de petróleo. Ninguém sabe direito quanto a China tem, mas estimam que eles têm entre 600 milhões de barris e 1 bilhão de barril. Só que no ritmo que eles gastam, é 3, 4 meses de consumo, depois acaba. Perfeito. Então, como é que eu resolvo isso? Eu trago da Rússia de trem, mas trem, um mísselzinho explode a linha de trem, e eles trazem pelo Afeganistão. Estão fazendo um oleoduto e depois o oleoduto vai até a China, até onde gasta petróleo. Mas, de novo, o oleoduto é fácil você acabar com ele. Então, eles têm um problema estratégico. Eles precisam diminuir a importação de petróleo deles. E eles escolheram um carro elétrico. Então, na prática, o que quer dizer isso daí? Eles têm 10 anos de tecnologia adiantada em relação a qualquer marca ocidental. Eles estão 10 anos na frente.